Oi pessoal, nesse vídeo eu vou ensinar a modelar o Bita, da turma do Bita. Estou usando esse molde de silicone, a peça fica com cerca de 8,5 cm depois da peça seca. Tem também o molde dos meninos, né, do Dan, Tito e a Lila. E aqui estão os tamanhos aproximados de cada um deles. Lembrando que o tamanho da peça pode variar de acordo com a massa que você estiver usando. Ela pode ficar maior ou menor do que o tamanho que eu estou mostrando para vocês. Aqui então temos o molde da barriga dele, né, o corpinho. Aí tem a parte do sapato, né, a perna dele, o braço, as mãos, a gola, o bigode. Temos também o molde da cabeça, que é separado, e aí já sai o cabelinho e a sobrancelha. E temos também o molde do chapéu, que também é separado. Eu vou deixar na descrição do vídeo e em um comentário fixado um link para você baixar essa imagem aí que eu estou usando. Você pode imprimir ou você pode simplesmente salvar. Ela está no formato de Word, você pode simplesmente deixar salvo no seu computador para você usar como referência, você pode imprimir também como eu fiz. E aí é legal colocar numa folhinha plástica, né, para essa folhinha proteger de não sujar ou molhar essa folha. Bom, eu já fiz aqui uma perninha para adiantar, agora eu vou fazer outra. Eu vou passar um pouquinho de óleo, é óleo de cozinha normal. Tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo é a mesma cavidade da perninha. Então eu peguei um pouquinho da massa preta, fiz uma coxinha pontuda e vou colocar na parte de baixo do molde. Eu vou apertar para ir bem lá no fundo, para pegar bem o bico. E vou usar também o cabo do meu pincel para deixar retinho nessa altura aí que eu tô fazendo. Os dois você tem que ter cuidado para ficar da mesma altura e não ficar um sapato mais alto do que o outro, né? E na altura da perninha. Então eu uso sempre o cabo do pincel arredondado, que é para não estragar o molde. Se você usar uma esteca cortante ou uma esteca perfurante, pode estragar o molde. Peguei então um pouquinho de massa branca, fiz um rolinho e vou colocar no molde, integrando essa massa branca a massa preta. Então eu vou alisando com o dedo e vou ajustando, tirando o excesso de onde precisar e vou deixar o mais retinho possível. Então eu vou tirando do molde com cuidado e aí já fica a cor do sapato e a cor da calça. Ficou bem modeladinho. E agora eu vou deixar secando. Depois que a gente for fazer a finalização, a gente coloca esse detalhe rosa, né, da bota aí, que vai dar um acabamento legal. Então, por enquanto, eu vou deixar numa placa de EVA, secando de um dia para o outro, porque ele tem que ficar bem firme para a gente poder colocar no corpo depois. E é muito importante respeitar esse processo de secagem entre as etapas, senão o boneco não fica legal, vai ficar torto. A menos que você vá fazer sentado ou vá fazer com massa com a pasta americana, pode ser que dê certo. Então agora eu vou usar aqui, fazer a cabeça. Eu já passei um pouquinho de óleo, de óleo normal de cozinha, né? E aí eu uso sempre o pincel bem macio e passo principalmente na parte do nariz ali, da boca, das sobrancelhas, né? Pra pegar bem esse detalhe e não ter risco de repente, não sair direito, né, os detalhes. Eu tô usando uma massa na cor de pele clara. Para fazer essa cor aí, eu peguei a massa pêssego e misturei com massa natural, para ficar bem clarinha. Então, eu misturei metade de massa pêssego para metade de massa natural. Mas você pode usar outra cor que você achar mais próxima à cor da pele do Bita, tá bom? Então eu sovei bem a massa, tirei toda a rachadura, fiz um rolinho e eu vou colocar aqui no molde e vou empurrar bem. É importante que você aperte bastante, mas com cuidado para não estragar o molde. É importante que você aperte bastante essa massa
para que pegue todos os detalhes, principalmente da sobrancelha, que é um detalhe muito pequeno, né? E para que esse detalhe saia, você precisa dar uma pressionadinha boa para pegar também a profundidade da boca, né? E aí eu vou tirando o excesso que sobrou e vou alisando e acertando para não ficar com rebarba. Deixar a massa toda ali dentro do molde, sem deixar rebarba. Vou tirar a massa e já saiu com o narizinho, com as sobrancelhas, com o cabelo, a marcação do olho, o nariz, a boquinha. Então ele vai ficar assim. Se precisar, dê uma ajeitadinha no nariz ou na boca. Às vezes a sobrancelha fica um pouquinho torta na hora que a gente tira da massa, mas aí é só dar uma ajustadinha que fica tudo certinho. Você pode dar uma ajeitadinha no nariz se ele ficar meio achatadinho e vai dando o seu jeitinho para ele ficar bem lindo. Eu vou deixar secar também de um dia pro outro. Eu vou deixar espetado um palitinho, ou pode ser um pedaço de arame, né? E eu vou deixar esse palitinho aí espetadinho, bem na parte de trás da cabeça. Dê uma giradinha, né, para não estragar a modelagem na hora que você colocar o palito. E eu vou deixar secar espetadinho numa placa de isopor. Eu vou então fazer as mãos do Bita já e vou deixar secando de um dia para o outro. Então é muito importante que você faça esse processo no dia anterior de fazer a montagem do corpo, porque fica muito melhor você espetar essa mãozinha já firme no braço do que espetar ela mole, não fica legal, tá bom? Então faço já as duas mãos e deixo secando também numa plaquinha coberta com EVA. E agora eu vou pintar o cabelinho do Bita, tanto o cabelo quanto a sobrancelha são na cor laranja. Então você pode usar uma tinta já na cor laranja, ou você pode fazer essa cor usando o vermelho com o amarelo. É importante também que se você for fazer a cor, né, laranja, que fique próximo da cor que você vai fazer o bigode. Nesse caso aqui eu vou fazer o bigode já com a massa laranja, então eu me preocupei em fazer essa cor do laranja bem próximo à cor do bigode. Mas se você tiver dificuldade, você pode fazer o bigode depois na mesma cor da pele dele e pintar com tinta, tá bom? Para fazer o fundo da boca do Bita, né, para pintar o fundo da boca dele, eu usei a tinta vermelha e um pinguinho de tinta preta. Então eu misturo as duas tintas até ficar nessa tonalidade aí que é um vermelho bem escuro, praticamente um marrom glacê, né? Tanto no cabelo quanto na boca, aí, no dente, nos olhinhos, eu uso a tinta acrílica brilhante, mas você pode usar também a fosca se você preferir. Eu cortei sem querer a parte que eu pintei os olhinhos do Bita, mas é só você usar o pinta-bolinhas ou um palitinho. Você carimba na tinta preta e aí carimba na marcação dos olhinhos, ou você pode também usar miçangas, né, miçanguinha preta, e você coloca ali nos olhos. Mas eu prefiro, pro caso desses personagens aqui, usar tinta mesmo. Eu deixei secar o fundo da boca do Bita. Agora eu vou fazer a língua usando a tinta rosa clara. E daí eu vou olhando a referência, né, e vou fazendo a linguinha, que é como se fosse uma meia-lua. E agora eu vou fazer os dentinhos. Você pode fazer com tinta se você preferir, ou você pode usar a massa como eu tô fazendo aqui. Então eu peguei um pouquinho de massa, tô passando um pouquinho de cola na boca, e eu vou usar um pedacinho bem pequenininho mesmo de massa, e eu fiz um quadradinho e vou ajustando dentro da boca.
Para fazer o bigode, eu tô usando a massa laranja. Faço um rolinho e tô colocando aqui no molde. Se você preferir, você pode fazer na cor da pele do Bita e depois pintar, como eu havia dito anteriormente. E agora eu vou passar um pouquinho de cola para colar o bigode. Na hora que você colocar a massa do bigode no molde, deixa ele bem rentinho ao molde, sem excesso, senão ele vai ficar grande, tá? E aí, para ele não cobrir muito o dente, né, senão vai acabar sumindo todo o dente que a gente fez, é só ir abrindo um pouco o bigode com a estequinha, com bastante cuidado, tá? Mas depois o bigode vai encolher um pouco e vai aparecer mais o dente também. É que a cabecinha aqui encolheu de um dia pro outro, né? Mas o bigode também vai encolher e vai ajustar ao tamanho da cabeça. Para fazer o corpo do Bita, que é aquela barrigona dele, né? Eu vou usar a massa branca. Eu vou colocar a massa branca só na parte de baixo, seguindo essa marcação do molde. Então eu coloco com cuidado um rolinho ali na parte de baixo, vou deixando ele retinho, né, usando meus dedos. Se você achar muito difícil fazer esse processo, você pode fazer ele todo branco, né, o corpinho ali todo branco, deixa secar bem, e daí você passa a tinta preta depois, na parte que é preta, tá bom? Se você tiver dificuldade de fazer desse jeito. E agora, a parte de cima, eu vou usar a massa preta para completar esse detalhe. Então, eu vou completar ali o corpinho dele com a massa preta e vou juntando essa parte de trás para ficar o mais reto possível, né? E ficar bem integrada essa massa preta com a massa branca. Na perninha, né, que eu fiz ali com a massa preta e a massa branca, você pode também fazer tudo de branco e depois pintar o sapatinho de preto, se você tiver dificuldade de fazer do jeito que eu fiz. Nas partes que ficarem manchadinhas, né, que não ficar muito certinho, depois a gente pode dar uma retocada com a tinta branca, ou onde precisar de tinta preta a gente dá um retoquinho com a tinta preta. Mas pequenos detalhes, dá pra gente ajustar. Dá uma acertada, uma arredondadinha onde precisa arredondar. E daí eu coloquei em cada perninha um pedaço de arame galvanizado. Esse arame, se eu não me engano, é o número 18. Não pode ser um arame muito grosso, tá? Senão não vai entrar direito. Mas também não pode ser um arame muito mole, tem que ser um arame um pouquinho firme. Ou você pode usar também um palito de dente, mas o arame, ele é mais firme, tem menos risco de quebrar. Então, eu vou colocar a perninha, eu vou deixar mais ou menos um dedo mínimo da barriguinha pra trás, né? E vou colocar essa perninha ali atrás. Não pode ficar nem muito atrás, nem muito na frente. Olha lá o detalhe onde eu tô colocando. Eu tô colocando bem justinho ali da parte de trás. E vou colocar a outra também, respeitando o espaço, sempre olhando a referência dos personagens. E aí você põe na mesa, em pé, para ver se ele vai ficar em pé, para ver se as duas pernas estão na mesma altura, né? E para firmar. E daí, as pontinhas do pé, eu deixo levemente virada para fora, né? Contrário uma da outra, igual é no personagem da referência. Daí eu vou deixar secar. Eu vou deixar o meu secar de um dia pro outro, porque eu prefiro para depois fazer o braço, todos os detalhes com calma e não estragar nada. Mas se você tiver pressa e já quiser colocar o braço, deixa um pouquinho na frente do ventilador para ficar um pouco mais firme e aí você continua. Eu vou pintar agora o detalhe da roupinha dele. Aquela parte, né, que eu falei que aparece da camisa branca embaixo do terninho.
Então eu tô usando tinta branca acrílica. Você pode usar acrílica ou pode usar PVA que você tiver aí. Essa que eu tô usando é acrílica branca brilhante. Então eu vou completando ali, preenchendo essa parte do detalhe. E no caso, né, se você já fez com a massa toda branca e você vai fazer o processo contrário, né? Você vai passar a tinta preta. Mas lembrando que para fazer esse processo tem que deixar a massa secar pelo menos de um dia para o outro, senão vai craquelar toda a tinta. E agora, né, eu vou aproveitar para usar a tinta preta ali no contorno, nas partes que ficaram faltando um pouquinho ali da massa preta, né? Então eu vou ajustar o contorno onde eu tô vendo que tá fora da linha, né, da marcação entre a calça e o casaco. E agora eu vou fazer os bracinhos. Eu vou usar a massa preta, eu vou dar uma boa sovadinha para não ficar nenhuma rachadura. Fiz um rolinho, eu já passei um pouquinho de óleo para ajudar a tirar a massa do molde. Já fiz um bracinho para adiantar. Então a cavidade do bracinho é essa que eu tô mostrando e serve tanto pro lado direito quanto pro lado esquerdo. Aí é só dar uma curvadinha, né? Dependendo da posição que você quer colocar o bracinho. E vou agora colar a mãozinha na parte mais gordinha do braço ali. Se você quiser já colocar o detalhe da manga, né, aquela parte rosa, você já pode colocar. Eu vou esperar secar um pouco e vou colocar depois, porque às vezes dá uma retraída e acaba ficando tortinho, então eu prefiro esperar secar um pouco esse braço. Esse bracinho esquerdo eu vou deixar ele pra cima. E se você quiser dar um acabamento com um pincel modelador ou com o cabo do pincel mesmo, um rolinho ou um palito de dente, cotonete, né? É só você pegar um pouquinho de água e fazer a integração da massa. Do outro lado eu vou fazer a mesma coisa, mas eu vou colocar ele pra baixo. E vou também dar o acabamento. Para fazer o suspensório, eu peguei a massa rosa clara. Eu abri com a massa lá fininha, né? Fiz 2 tirinhas finas. E daí eu vou colar fazendo o suspensório. Eu vou começar da parte da frente, dando uma leve pressionada para colar. E daí eu vou limitar ali com a esteca, né? Para ficar retinho. Preste atenção na distância, né, entre o meio e as 2 alças, né? Elas precisam ficar na mesma distância do centro, senão vai ficar torto e não vai ficar legal. Agora eu vou fazer a gola dele usando a mesma cor de massa que eu usei nas alças, né? Vai dar um pouco de diferença aqui no meu, porque eu deixei o meu secar durante uns 4 dias, que eu não consegui terminar ele no dia seguinte, então ele deu uma boa encolhida, aí vai dar uma diferença, vai ficar um pouquinho grande, mas depois quando secar ele vai ajustar e vai ficar tudo legal. Então eu faço uma bolinha, dou uma boa achatada, né, e vou colocando ali no molde e tirando o excesso e deixando ele fininho, né? Não pode deixar excesso de massa, senão vai ficar muito grossa essa gola e não vai ficar legal. Então deixa bem fininho ali dentro do molde. Se ficar alguma rebarba, você pode acertar com a esteca ou com os dedos e vai tirando qualquer imperfeição que tiver. Agora eu vou tirar o palito. Eu deixei o palito pra secar, né, o corpo também pra ficar o furinho já. E agora eu vou passar um pouquinho de cola pra colar essa gola sem dar risco de ela subir ou soltar alguma coisa. Então eu gosto sempre de passar um pouquinho de cola. E vou ajustar sem achatar a massa, né? Sem apertar muito. Então eu vou colocando com cuidado, deixando bem centralizada, olhando cada detalhe e olhando sempre
a referência, as imagens de referência para você ver se está na altura certa. Agora eu vou cortar o excesso do palito, vou deixar um dedo mais ou menos de palito, para ele firmar ali no corpo, né? Eu fiz um buraco um pouco mais na frente, porque a cabeça dele é um pouco mais à frente, eu tinha colocado o buraco muito lá atrás. Então eu fiz um buraco um pouco mais à frente, e depois eu dou uma ajeitadinha ali naquele buraquinho, né? Vou passar um pouquinho de cola e fixar a cabeça no corpinho. E vou ajustar ali para ficar na posição que eu quero. E daí eu pego um pedacinho de massa, né, e faço já um enxerto ali no buraquinho, se você quiser esperar fazer o enxerto depois, caso aconteça isso com você, né? Mas eu já tô fazendo. E ali na parte de trás, ele tem cabelo, então eu vou passar uma tinta laranja, né, a mesma cor ali que eu passei na parte da frente, eu vou passar na parte de trás. E você pode fazer essa pintura na hora que você for fazer a pintura da parte da frente. Eu não sei porque que eu não fiz atrás, eu acho que eu esqueci. Vou agora fazer o chapéu, então eu dei uma boa sovadinha já na massa, passei um pouquinho de óleo e fiz um rolinho e insiro no molde, pressionando para pegar bem os detalhes do molde, né, do chapéuzinho, vou retirando o excesso e alisando para ficar bem retinha essa parte da aba aí do chapéu, tem que ficar bem retinha, não pode ficar sobrando massa e também tem que ter cuidado para não ficar muito fino, senão também não vai ficar legal. E daí vou passar um pouquinho de cola e colar o chapéu na cabecinha do Bita. Agora eu vou fazer as duas listrinhas na camisa dele, né, nessa parte de baixo que eu passei a tinta branca, eu vou passar algumas listrinhas de tinta cor-de-rosa clara. Eu já colei o Bita na base, eu colei usando a cola instantânea, e essa base ela tem 4 centímetros, né? Vou fazer agora o detalhe do chapéu com a massa rosa. E vou fazer nessa cavidade do molde. Se você achar que vale mais a pena você abrir a massa e cortar uma tirinha e marcar com uma estequinha no meio, você faz o que você achar mais prático e mais rápido para você. Às vezes dá até para fazer com uma extrusora, você tira na extrusora, passa um rolinho para afinar, né? Mas eu vou mostrar aqui no molde, que também dá para você fazer. Às vezes, para fazer em grande quantidade, é mais fácil abrir mesmo, né? Mas aí eu fiz essa parte aqui no molde, para quem não conseguir também, já facilita essa parte. Então, é só fazer um rolinho, colocar no molde e deixar ela bem rente, né? Bem dentro do molde, da cavidade, sem excesso. Então, tem que ficar fininho, não pode ficar nada grosso. Tem que respeitar a espessura ali dessa cavidade do molde. Esse recortezinho, ele vai ficar pra cima ali no chapéu. E aí, se precisar também, dá uma acertadinha com a esteca. E aí, essa parte picotada fica bem no centro. Então, usa o narizinho dele como referência pra ficar bem centralizado. E daí, você vai encontrar as duas pontas atrás. É bom passar um pouquinho de cola, né, pra não soltar depois quando encolher. E aí, eu ajusto. E se precisar dar uma puxadinha pra dar uma esticadinha. E junto os dois. As duas pontas. O ideal é deixar o chapéu secar um pouco, né, antes de colocar, pra não ter risco de estragar o chapéu. Pra fazer os detalhes da manga e da calça, da barra da calça, eu fiz a mesma coisa né, pra fazer o detalhe do chapéu. Só que aí eu não coloquei até o final, porque é um pedacinho menor. Então eu coloquei ele no molde, até um tamanho que eu achava que dava, né? E aí, ali na barra, eu vou colocar a cavidade pra cima também, igual é no chapéu. E vou usar o bico do sapato como referência, né, pra alinhar essa cavidade, que ela tem que ficar bem centralizada também.
E daí ali na parte de trás eu junto e corto o excesso. E daí é só dar o acabamento usando uma estequinha para ele ficar bem bonitinho. E na mão eu vou fazer a mesma coisa. Nessa mão, a cavidade, no caso, como ela tá para cima, a cavidade vai ficar para baixo. Aí é só você seguir a imagem, né, como referência para não fazer errado. E como ele tá com a mão para cima, a cavidade vai ficar para baixo. Mas se ele tivesse com a mão para baixo, né, iria ficar para cima. Eu vou fazer agora os botõezinhos do Bita. Você pode usar tinta amarela ou tinta dourada, se você preferir. Aí é só você pegar o palito, do jeito que eu tô fazendo com a cola, você vai fazer com a tinta. Nesse caso aqui, eu vou fazer os botõezinhos com a massa de biscuit. Então, eu vou pingar ali 5 pinguinhos de cola e vou fazer 5 bolinhas de massa amarela e vou colar para fazer os botõezinhos. E assim ficou o Bita. Eu amei o resultado. E o que você achou? Ficou super fofo, né? Ele faz muito sucesso. Lá no site tem o molde do Bita vendido separadamente, tem o molde das 3 crianças, né, vendidos também à parte, e tem também um kit completo já com as crianças junto com o Bita, que tem um descontinho lá para você. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para esses moldes e para outros moldes também para você dar uma olhadinha. Me conta aqui nos comentários o que você achou e se você gostou, se você chegou até aqui e curtiu esse vídeo, dê o seu curtir caso ainda não tenha curtido. Um grande beijo. Tchau, tchau.